Você dorme, mas acorda pesado. Já sentiu isso? O corpo descansou, mas parece que algo dentro de você continuou carregando o mundo a noite toda. E não tem explicação lógica. Você não fez esforço físico, não correu maratona, mas mesmo assim já desperta cansado. Isso não é só cansaço. É peso emocional. Invisível, silencioso, mas real. E o pior, a gente se acostuma com ele. E passa a achar que é normal viver assim. Nos ensinaram que dormir resolve tudo. Mas ninguém nos ensinou como descansar de verdade, porque o que cansa não é só o corpo, são os pensamentos que não param, as emoções engolidas, as culpas, os medos, as pendências que a gente carrega de um dia para o outro sem perceber. E não adianta deitar cedo se a alma deita tensa. Não adianta fechar os olhos se o coração continua acordado. Neste vídeo, a proposta não é mágica, nem fórmula rápida. É um convite sincero, para você olhar com carinho para as suas noites, suas manhãs e, principalmente, para dentro de você. Vamos conversar sobre o que ninguém te contou. Os verdadeiros motivos que fazem você acordar exausto mesmo dormindo. E o melhor, o que você pode fazer de forma simples e prática para acordar com mais leveza. Não importa a sua idade. Nunca é tarde para recomeçar por dentro. E talvez esse vídeo seja exatamente o respiro que você estava precisando. Tem noites em que a gente dorme, mas não descansa. Já sentiu isso? O corpo até se deita, mas a cabeça continua funcionando como se o dia não tivesse acabado. Pensamentos, preocupações, coisas que ficaram entaladas na garganta. Tudo isso vai junto com você para a cama. E o pior é que muita gente acha que isso é normal, mas não é. Esse cansaço que não passa não vem só do corpo, vem da alma. E a verdade é que muita gente dorme carregando um peso que nem percebe mais que está ali. Uma vez, ele conversou com uma senhora que dizia: "Quando eu me deito, minha cabeça começa a falar alto." E é exatamente isso. O silêncio da noite muitas vezes faz barulho dentro da gente. Aquela conversa mal resolvida, uma preocupação com o dinheiro, a saudade de alguém, tudo volta. O corpo pode estar parado, mas a mente está correndo. E a gente acorda no outro dia mais cansado do que foi dormir. Não é preguiça, é um acúmulo. Um cansaço que vem de dentro que ninguém vê. Mas dá para começar a aliviar esse peso. Antes de dormir, escreva 3 coisas que estão te incomodando. Não precisa resolver tudo. Só nomear já ajuda. Dizer para si mesmo: hoje eu fiz o que pude e agora posso descansar. Respire fundo, coloque uma das mãos no peito e fique em silêncio por uns minutos. Isso já manda um recado para o corpo. Tá tudo bem? Pode soltar? Pode parecer simples, mas funciona. E quando a gente começa a deixar a mente mais leve à noite, algo começa a mudar também na forma como a gente acorda. Muita gente acredita que dormir é suficiente, que se deitou e passou horas com os olhos fechados, já está tudo certo. Mas não é bem assim. Tem uma diferença enorme entre dormir e descansar de verdade. Dormir é o corpo desligando. Descansar é a alma respirando. E às vezes o corpo até dorme. Mas a mente continua acordada, remoendo coisas, se preocupando, lembrando do que não devia. Aí a pessoa acorda no outro dia com o corpo doído, a cabeça pesada e a sensação de que não parou nem por um minuto. Ele conheceu um senhor que sempre dormia vendo jornal. Todo dia ia direto da televisão para o travesseiro, cheio de notícia ruim na cabeça. E dizia: "Durmo rapidinho", mas acordava cansado, mal-humorado, sem energia. Porque o corpo apagava, mas o cérebro continuava processando tudo aquilo. A mente não sabia que era hora de parar. É como estacionar o carro e deixar o motor ligado. Descanso de verdade começa antes de fechar os olhos. Começa com o jeito que você termina o seu dia. Quer uma dica simples? Antes de deitar, diminua as luzes. Coloque uma música suave, tome um chá ou leia um trecho de um livro leve. Isso sinaliza para o corpo que é hora de desligar devagar, com carinho. Até um pequeno alongamento ou uma oração já ajuda. Não precisa ser nada complicado. A ideia é criar um momento seu, de paz. Quando a gente aprende a desligar de verdade, o sono vem mais leve. E quando o sono é leve, o dia seguinte já começa diferente. O jeito como você começa o dia influencia tudo o que vem depois. Os primeiros minutos da manhã são como uma folha em branco. E muita gente já começa rabiscando com pressa, preocupação e barulho. Acorda, pega o celular, vê mensagem, notícia ruim, redes sociais, tudo antes mesmo de escutar a própria respiração. A mente nem teve tempo de acordar com calma e já foi jogada no meio da confusão. Isso rouba sua energia antes do café. Uma mulher contou que passou a deixar o celular fora do quarto. No começo, parecia estranho. Ela acordava e sentia falta de checar tudo, mas, com o tempo, percebeu algo diferente. Ela estava mais tranquila. Começou a ouvir a si mesma antes de ouvir o mundo.
Usava os primeiros minutos para respirar fundo, fazer uma prece simples ou só olhar pela janela. Não era nada complicado, mas era verdadeiro. E isso trouxe mais paz, mais presença, mais clareza para ela mesma. Você pode tentar isso amanhã? Antes de levantar, fique só 1 minutinho sentado na beira da cama. Coloque a mão no coração e respire 3 vezes com calma. Pergunte a si mesmo: do que eu preciso hoje? Talvez a resposta seja silêncio, talvez seja força, talvez seja um pouco de paciência. Essas perguntas nos colocam no centro da nossa vida, em vez de só reagir ao que vem de fora. E quando a gente começa o dia com esse tipo de intenção, tudo muda no decorrer das horas. Muita gente acorda cansada e já se sente culpada. Acha que é preguiça, falta de força de vontade, que está falhando de alguma forma. Mas a verdade é outra. O cansaço nem sempre é físico. Às vezes é emocional. Às vezes é o corpo gritando por descanso porque a alma está exausta. E isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está carregando peso demais, preocupações, dores antigas, responsabilidades que nem sempre são suas. Ele lembra de uma fase da vida em que acordar era um desafio. Não por preguiça, mas por estar esgotado por dentro. Tinha tantas cobranças, tanta pressão, tanta coisa para resolver, que o corpo não aguentava mais, só queria parar. E isso acontece com muita gente, principalmente com quem sempre cuidou de tudo e de todos. Quando a mente vive em alerta, tentando dar conta de tudo, o corpo responde com exaustão. Isso não é falta de vontade, é excesso de peso emocional. Se isso acontece com você, experimente mudar o jeito de se tratar. Em vez de dizer, tô com preguiça, diga, meu corpo e minha mente estão pedindo um tempo. Anote num papel tudo o que está ocupando espaço dentro de você. Tarefas, medos, cobranças. Só de reconhecer, já alivia. Depois, escolha uma coisa que você pode soltar, nem que seja por hoje. A leveza não vem quando a gente faz mais. Ela vem quando a gente aprende a deixar para trás o que não precisa carregar. A gente gasta uma energia enorme tentando controlar o que não está nas nossas mãos. Fica remoendo o que os outros disseram, o que não saiu como o esperado, o que pode dar errado amanhã. Isso cansa? E muito. A mente fica inquieta, o coração apertado. Mas tem um segredo simples que muda tudo: aprender a soltar. Quando você entende que não precisa carregar o mundo nas costas, a alma respira. Às vezes, o maior alívio vem quando a gente aceita que fez o que podia e deixa o resto ir. Ele criou um hábito toda noite antes de dormir. Escrevia 3 coisas que estavam tirando sua paz e rasgava o papel. Era o jeito dele de dizer: isso não é mais meu para resolver hoje. Pode parecer bobo, mas funcionava, porque o que a mente precisa não é de respostas imediatas, é de permissão para descansar. Você pode fazer algo parecido. Pode ser com uma oração, uma respiração profunda, ou até conversando com Deus em silêncio. O importante é dar um fim ao dia, em vez de arrastá-lo para dentro da madrugada. E ao acordar, vale a mesma regra. Antes de pensar em tudo o que tem para fazer, pergunte: o que está nas minhas mãos hoje? Talvez seja o seu jeito de reagir, a maneira como vai tratar alguém, o tempo que vai se permitir respirar. O resto, você solta. Não é se render, é confiar. E quando a gente aprende a deixar o que não depende da gente no lugar certo, sobra mais força para viver o que realmente importa. A maioria das pessoas respira só no automático, sem nem perceber. O ar entra e sai, e pronto. Mas respirar de verdade, isso é outra coisa. Respirar com consciência pode mudar o seu estado emocional em poucos segundos. Quando a gente respira devagar, com intenção, o corpo entende que está seguro. A ansiedade acalma, o coração desacelera, a mente clareia. É como dizer para si mesmo: eu estou aqui, eu posso me acalmar. Ele conta que um dia, preso no trânsito, estressado, simplesmente parou. Inspirou contando até 4, segurou um pouco e soltou o ar também contando até 4. Só isso. E foi como se tivesse apertado um botão de pausa na mente. A respiração é uma ferramenta poderosa, gratuita e sempre disponível. E de manhã, quando você acorda, usar esse recurso pode mudar completamente a energia do seu dia. Antes mesmo de levantar, coloque a mão no peito e respire profundamente umas 3 vezes. Sinta o ar passando. Isso já é um recomeço. Não precisa técnica complicada. Pode experimentar a respiração quadrada, 4, 4, 4, 4, ou simplesmente inspirar e soltar o ar mais devagar do que está acostumado. Faça isso sentado na cama, olhando para a janela ou deitado com os olhos fechados. E se quiser algo a mais, diga mentalmente: recebo o que preciso, solto o que me pesa. Esse tipo de presença com o corpo é um cuidado com a alma. E quando você começa o dia respirando de verdade, outras coisas dentro de você também começam a ganhar espaço. Muitas vezes, o que nos cansa não é o que está fora, mas o que está dentro.
Quando a mente e o coração estão bagunçados, a gente dorme com o corpo, mas acorda com a alma esgotada. É como tentar descansar em uma casa cheia de coisas espalhadas. Não dá para relaxar. Pensamentos soltos, mágoas engavetadas, sentimentos reprimidos. Tudo isso vira uma espécie de bagunça emocional. E o pior é que, com o tempo, essa bagunça vira parte do cotidiano. E a gente nem percebe mais. Uma mulher disse certa vez: "Acordo irritada e nem sei porquê." Isso é acúmulo. Acúmulo de coisas que não foram ditas, de emoções que não foram sentidas, de dores que foram empurradas para debaixo do tapete. E como qualquer lugar mal cuidado, a casa emocional começa a pesar. Você não tem vontade de estar dentro de si. A vida fica mais difícil, mas não precisa ser assim. A desordem interna pode ser reorganizada. E tudo começa com uma pergunta: o que está fora do lugar dentro de mim? Você pode começar devagar. À noite, antes de dormir, escreva num caderno qual foi o sentimento mais forte do dia. Só isso. Depois, escreva como você gostaria de se sentir ao acordar. Esse gesto simples já começa a criar ordem. É como acender uma luz num cômodo escuro. Com o tempo, você vai entendendo o que precisa soltar, o que precisa olhar, o que precisa perdoar. Quando sua casa interna está mais limpa e tranquila, você não só descansa melhor, como acorda mais disposto a viver com verdade. O corpo guarda tudo o que a mente tenta esquecer. Cada tensão que a gente ignora, cada preocupação que empurra para depois, cada emoção que engole em silêncio. Tudo isso o corpo sente. Ombros duros, pescoço travado, respiração curta. Acordar com dor ou rigidez nem sempre é sinal da idade. Muitas vezes é sinal de acúmulo. E quando o corpo está em alerta o tempo todo, a alma também fica presa. Mas quando a gente cuida do corpo com gentileza, algo dentro começa a se soltar. Ele conheceu um senhor que toda manhã fazia um alongamento simples na varanda. Nada de academia ou ginástica pesada. Só movimentos lentos, braços para o alto, coluna se esticando, respiração profunda. E ele dizia: "É o meu jeito de dizer para mim mesmo que o dia começou." Esse tipo de cuidado, por menor que pareça, tem um impacto enorme. O corpo percebe que não está mais em modo de defesa. E a alma agradece, porque movimento suave também é cura. Quer tentar? Quando acordar, antes mesmo de calçar os chinelos, estique os braços para cima, respire fundo, role os ombros para trás, mova o pescoço com cuidado. Se puder, abra a janela e sinta o ar no rosto. Isso acorda o corpo por dentro e envia um recado direto para o seu sistema. Você está seguro, pode viver esse dia com leveza. E quando o corpo acredita nisso, o coração começa a acreditar também. Hoje em dia, a maioria das pessoas acorda e já liga o mundo lá fora. Celular, TV, notificações, notícias. E tudo isso acontece antes mesmo de escutar a própria voz interior. É como acordar e já entrar numa sala cheia de gente falando ao mesmo tempo. Só que essa sala está dentro da sua cabeça. A mente nem teve tempo de despertar com calma. E quando a gente começa o dia assim, é difícil encontrar paz depois. Mas há um outro caminho, mais silencioso, mais verdadeiro. Uma senhora compartilhou que passou a deixar o celular fora do quarto. No início, ela se sentia estranha, como se algo estivesse faltando. Mas com o tempo, aquele silêncio virou companhia. Ela passou a ouvir seus próprios pensamentos, a sentir o corpo, a perceber suas emoções logo cedo. Era só ela com ela mesma, sem pressa, sem cobrança, sem vozes externas. Isso fez uma diferença imensa no humor, na clareza e até nas decisões que tomava ao longo do dia. Você pode começar também. Ao acordar, não pegue o celular. Sente-se na cama, respire, pergunte: o que estou sentindo agora? Talvez você se surpreenda. Às vezes vem um incômodo, outras vezes uma paz inesperada. E isso é bom, é sinal de que você está se ouvindo. Quando a gente aprende a dar espaço para o silêncio, ele se transforma em resposta. E é nesse espaço que as manhãs deixam de ser correria e se tornam um reencontro com o que mais importa. Tem gente que acorda já se cobrando, antes mesmo de escovar os dentes, já está se criticando, se comparando, dizendo mentalmente tudo o que não fez ou devia ter feito melhor. E quando o primeiro pensamento do dia é uma cobrança, o resto do dia costuma vir pesado. Mas e se, ao invés disso, você se acolhesse logo cedo? Se olhasse para si com mais gentileza? A energia muda. Porque a forma como a gente se trata no começo do dia define muito do que vem depois. Ele contou que, por muito tempo, acordava com frases duras na cabeça. Você está atrasado. Você precisa fazer mais. Até que um dia, cansado de tanta pressão, decidiu trocar a crítica por uma frase de cuidado. Todo dia, ao se olhar no espelho, dizia algo simples: hoje você pode ir com calma. No começo, parecia estranho.
mas aos poucos isso foi mudando o jeito como ele se sentia. Quando a gente se trata com carinho, a vida responde com mais suavidade. Você pode tentar fazer isso também. Escreva uma pequena frase de encorajamento e deixe ao lado da cama ou no espelho do banheiro. Pode ser: "Você está indo bem?" Ou "Você merece leveza." Escolha palavras que tragam acolhimento, não cobrança, porque o mundo já exige muito. Você não precisa ser mais um cobrador de si mesmo. Começar o dia com gentileza é como plantar uma semente de paz que cresce ao longo das horas e abre espaço para transformações ainda mais profundas. Muita gente pensa que o dia começa quando o despertador toca, mas na verdade, o dia seguinte começa na noite anterior. O que você sente, pensa ou consome antes de dormir influencia diretamente como você acorda. Dormir com o coração agitado, com a cabeça cheia de problemas, ou com o corpo tenso deixa marcas que a gente só percebe quando abre os olhos de manhã. O corpo descansou, mas a alma ficou acordada, resolvendo o que ficou pendente. Uma mulher disse que sempre via jornal antes de dormir. Notícias pesadas, imagens fortes, comentários negativos, e achava que isso não fazia diferença. Mas com o tempo, passou a ter pesadelos, acordava com dor de cabeça e já começava o dia mal-humorada. Um dia, resolveu trocar essa rotina por algo mais leve. Música tranquila, uma leitura inspiradora, uma conversa gostosa com quem ama. E aos poucos, as manhãs começaram a mudar. Ela estava dormindo com mais paz e acordando com mais vida. Se quiser começar hoje mesmo, tente algo simples. Antes de deitar, escreva uma gratidão e uma coisa que você quer deixar para trás. Pode ser um pensamento, uma preocupação, uma culpa. Isso já limpa o caminho para o sono vir mais leve. Ouça uma música que te acalma, tome um banho morno, desligue as telas um pouco antes. Não se trata de perfeição. É só um cuidado a mais com você. Porque quando a noite termina com carinho, a manhã começa com esperança. A gente passa a vida tentando fugir de certas dores. Finge que não sente, que já superou, que não tem tempo para isso agora. Mas a verdade é que quanto mais você foge de si mesmo, mais pesado tudo fica. Não é o mundo que está mais difícil. É a sua alma pedindo atenção. A leveza não vem de fora. Ela começa no momento em que você decide parar, respirar e olhar para dentro. Com sinceridade, com coragem e com carinho. Ele contou que durante muito tempo evitava ficar sozinho no silêncio. Tinha medo do que poderia encontrar dentro de si. Até que um dia, cansado de fugir, decidiu encarar. Sentou-se em silêncio, respirou fundo e se perguntou: "O que eu estou sentindo de verdade?" E ali, entre lágrimas e alívio, entendeu que não era fraqueza, era verdade. E quando a gente se permite sentir, sem julgar, o peso começa a ir embora. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para dar o primeiro passo. Você pode tentar isso. Ao acordar, antes de se distrair com tudo lá fora, feche os olhos por 1 minuto. Sinta o que está aí dentro. Mesmo que seja confuso, mesmo que machuque, não precisa resolver, só escutar. Porque às vezes, o que dói mais é a ausência de escuta, a fuga. Mas quando você se encontra consigo mesmo, nasce uma paz que não depende de ninguém. E é dessa paz que nascem os dias mais leves, as decisões mais sábias e a vida mais verdadeira. Agora me diz, o que está pesando tanto aí dentro que você ainda insiste em carregar todo dia? Será que você não merece começar as manhãs com mais leveza, mais calma, mais presença? Não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa dar um passo. E esse passo começa com uma escolha: parar de ignorar o que te machuca e começar a cuidar de si com mais verdade. Você vai seguir acordando no automático ou vai escolher acordar com consciência? Vai continuar tratando o seu corpo como uma máquina ou vai começar a escutar o que a sua alma vem tentando dizer há anos? A mudança não mora em grandes revoluções. Mora em pequenos gestos, uma respiração mais profunda, um silêncio a mais, um pensamento gentil. São essas escolhas que transformam o seu dia e, com o tempo, transformam a sua vida. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer amanhã de diferente para acordar mais leve? Escreve aqui nos comentários. Quero saber. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, se te deu clareza, força ou até só um alívio, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar sempre um espaço de reflexão, acolhimento e verdade. Porque todos nós merecemos acordar mais leves. E isso começa por dentro.